Ezequias, e o último foi Jeremias. Jeremias, inclusive, nas suas crises, ele lamenta muito com o Senhor, tanto que tem um livro só de lamentação dele, né? A gente poderia continuar falando sobre crises na Bíblia. Vários homens de Deus, que Deus escolheu para poder fazer a sua obra, passaram por crise. Tem um livro muito antigo chamado Mananciais do Deserto. Ele foi escrito por uma missionária que ela e o pastor, o esposo dela, serviram no Japão, numa época em que o Japão parecia a China hoje. Então eles viveram muita crise. Tem uma citação que ela faz sobre as provações, sobre as crises, né? Que é: a tempestade, ela não só prova o carvalho, a árvore, né, o carvalho, mas vai enrijecendo o carvalho. E as crises que a gente passa na nossa vida servem justamente para isso, para nós crescermos espiritualmente. E hoje, eu vou terminar essa série. Como eu falei, a gente podia ver a crise que Moisés passou, a crise que Daniel passou, vários outros. Mas vamos terminar. Vamos falar de coisa boa. Crise também é bom, né? Uma vez que Deus usa a crise para nos ensinar alguma coisa. Eu vou pedir então que você abra a sua Bíblia em uma das epístolas gerais. A epístola que eu considero o manual do crente. Aquele que tem algumas ações para nós de forma prática. Então eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia na epístola de Tiago. Quem esteve aqui quinta-feira sabia que eu ia pregar sobre Tiago. Falando em quinta-feira, você está sendo convidado. Quinta-feira tem sido muito bom. Na última quinta-feira nós falamos sobre o Espírito Santo. E eu falei que a gente poderia passar 4 anos falando sobre o Espírito Santo e mesmo assim nós não esgotaríamos o assunto. Mas a gente também vai tentar ser sucinto. Tá bom? Tiago, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 12. Nós vemos nesse texto algumas dicas que Tiago vai nos dar de coisas práticas para nós transformarmos, né, as nossas provações, as nossas tribulações em triunfo, em vitória, em alegria. Vem? Tiago, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 12. Esse negócio de máscara mesmo, não. Vou tirar só o nariz, tá? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem era Tiago? Alguém sabe quem era esse Tiago? Esse Tiago aqui não era o apóstolo Tiago, porque o apóstolo Tiago, ele morreu cedo demais, e essa carta provavelmente tenha sido escrita no ano 44 depois de Cristo. Então esse Tiago aqui, segundo os estudiosos, ele é o meio-irmão de Jesus. E uma coisa me chama a atenção: ele poderia usar da autoridade dele de irmão, daquele que conviveu com Jesus o tempo todo, mas ele prefere dizer que ele é servo. E servo aqui, meus irmãos, no original quer dizer escravo. Literalmente isso. Servo é escravo. E esse Tiago, ele foi entender a obra do irmão dele, Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo ressuscitou. Até então, ele era um daqueles que chegou ao ponto de querer prender Jesus porque achou que Jesus estava louco.
Mas ele, através da ressurreição, entendeu a obra de Cristo no mundo, para o mundo. Então ele vai dizer, ele vai escrever as tribos dispersas entre as nações, as 12 tribos dispersas entre as nações. Esse termo dispersão, ele é bastante interessante. Essa dispersão, meus irmãos, é como se desse um espalha-brasa ali na primeira igreja batista em Jerusalém. Eu acho que aquela igreja era a igreja batista. Isso é uma opinião minha. Né? Era a igreja batista. Então, na primeira igreja batista de Jerusalém, quantos membros tinham lá? Era mais ou menos de 6 a 8 mil membros. Você consegue imaginar uma igreja com 6 mil membros? Eu fico imaginando os cânticos, né? Os hinos sendo entoados por um coral de 6 mil vozes. Alguém iria querer sair dali para poder pregar o evangelho ali, naquela terra longínqua, passando a necessidade de um missionário, por exemplo? Ninguém. Eu, se eu estivesse lá, eu seria o primeiro a sentar no primeiro banco e não querer sair de lá. Era maravilha, o céu desce. Eu gosto muito de música. E não só isso. O próprio trabalho na comunidade ali em Jerusalém devia ser uma maravilha. Né? Mas Deus permite uma aprovação. A primeira aprovação desse povo. Nero, com as suas loucuras, queria formar uma cidade muito melhor do que Roma. E aí ele põe fogo em Roma, só que o tiro saiu pela culatra. Foram 7 dias e 6 noites de intenso incêndio. E aí destruiu Roma. Quem foi que botou fogo em Roma? Nero grita de lá, foram os crentes, foram os do caminho. Porque os crentes eram considerados aqueles que eram do caminho, porque seguiam a Jesus, que disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, além dele dizer que foram os crentes, ele fez alguns editos para que pudessem expulsar os crentes de Jerusalém. E aí os crentes começam a ir para todo canto. E graças a Deus por isso, porque aí o Evangelho chega até nós. Senão estava todo mundo em Jerusalém até agora. Mas foi uma aprovação muito grande. Então, dispersão é isso. Se deu por conta desse imperador, chamado Nero, que queria formar o que a gente chama de Nerolândia, né, hoje, né? Não tem a cidade do Michael Jackson, né, não foi? Como é que é o nome da cidade do Michael Jackson? Everland, né? Everland, não sei o que, Land, né? Talvez o Nero quisesse fazer uma Nerolândia para ele. É isso? E aí ele coloca fogo em Roma e culpa os cristãos, os do caminho. Então essa designação de dispersão era usada para identificar aqueles judeus que estavam agora morando fora da sua cidade natal, da Palestina. Mas o termo grego dá a ideia de espalhar semente. Então dispersão, no original, quer dizer espalhar semente. E vem bem a calhar, né? Vem bem a calhar, porque aí eles começam a espalhar as sementes por todo o mundo daquele tempo. Quando os cristãos judeus foram dispersos na primeira onda de perseguição, na verdade o que ocorreu foi uma semeadura em diversos lugares e muitas dessas sementes passaram a dar frutos. Meus irmãos, nós não sabemos o que é perseguição. Mas pode ser que daqui a algum tempo nós sejamos proibidos de abrir nosso templo. Isso eu estou falando de Brasil. Nós temos que orar muito por isso. Deus, eu vou anunciar o Evangelho. Não quero fazer perseguição, não. Eu quero anunciar o Evangelho. Não precisa dispersar o seu povo, não. Então, o que eu tenho pedido a Deus é para que avive, fazer a moda de Abacuque, né?
Aviva, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na vida de todos nós, para que nós possamos ser um verdadeiro arauto daquilo que o Senhor tem feito. Claro que esse povo que foi espalhado, eles tinham necessidades e problemas específicos. Eles estavam longe de casa, as crianças não iam mais para o colégio, né? E pelo fato de serem judeus, eles sofriam rejeição por conta dos gentios. E pelo fato de serem judeus cristãos, eles eram rejeitados pelos próprios compatriotas que não tinham se convertido ao cristianismo. E essa carta indica para nós que a maioria desses cristãos eram pobres. E algum deles, inclusive, vai ser oprimidos pelo rico. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Eu só estou dando essa introdução para nós entendermos qual era o contexto em que Tiago escreve essa epístola. E ao ler a epístola de Tiago, nós vamos observar, tinham os seus problemas na vida pessoal e também na igreja, na congregação. Dentre outras coisas, passavam por grandes provações e enfrentavam tentações. A gente poderia falar da crise que a primeira igreja batista em Morada do Sol passou recentemente, né? E Tiago escreve para uma igreja que talvez tivesse o mesmo problema que a primeira igreja batista em Morada do Sol teve. Então, se você tiver curiosidade, leia a epístola toda de Tiago. E parece que Tiago vai tratar de questões extremamente atuais. É o que acontece conosco hoje. Tiago não vai discutir uma série de problemas variados. Todos esses conflitos, então, Tiago identifica como a falta de maturidade espiritual. É isso que Tiago identifica. E a maturidade espiritual, meus irmãos, tem sido o problema das nossas igrejas de hoje. Muitas congregações passaram a ser áreas de recreações. E olha que eu adoro um almoço em igreja. Eu adoro uma festa. Mas isso não pode ser a intenção final da igreja. A comunhão tem que existir, mas ela não pode ser a principal. Muitas congregações também têm os seus membros sem a maturidade suficiente para poder ingerir o alimento espiritual sólido de que necessitam para continuar vivendo, de modo que precisam ser nutridos com leite. E o escritor dos Hebreus vai nos lembrar isso. Ao ver alguns problemas com os quais Tiago estava lidando, escrevendo essa carta, nós percebemos que todos apresentavam características de crianças pequenas, espiritualmente falando. E de acordo com um ditado que a gente tem escutado, principalmente nesses últimos tempos, que diz o seguinte: se a vida lhe der limões, aliás, o limão lá acabou, tá? Para providenciar mais. Então, se o irmão Valdir lhe der um limão, faça limonada. Ou se a vida lhe der limões, quer dizer, se a vida lhe der provações, faça uma limonada. É mais fácil falar do que fazer, claro. A teoria é muito pior, é muito mais fácil do que a prática, né? Mas o princípio dessas palavras ele está correto. Ao longo das Escrituras encontramos pessoas que transformaram derrotas em vitória, tribulação em triunfo. A gente viu só alguns que passaram por provações, que passaram por crises, e que essas crises ensinaram esses homens de Deus a continuar. E Tiago afirma que podemos ter essa mesma experiência hoje, quaisquer que sejam as tribulações exteriores, quaisquer que sejam as tentações interiores, por meio da fé em Cristo Jesus nós podemos ter vitória, em nome dele. E o resultado dessa vitória, para nós, é a maturidade cristã, a maturidade espiritual.
Então, colocando em resumo todas as outras mensagens que eu já falei até hoje, a provação serve na sua vida para você amadurecer espiritualmente, para você crescer. E aqui, eu ainda vou ler aqui do verso 2 até o verso 12, e eu vou tirar 4 elementos essenciais aqui, para que você possa perceber e transformar tribulações em triunfo. Então você tem que atentar para 4 verbos. E quando a gente fala que existe verbo na frase, é sinal que nós temos que ter uma ação. Verbo é ação, não é isso? Primeiro é considerar, depois é saber, depois é deixar e depois é pedir. Em outras palavras, esses 4 elementos servem para nos dar vitórias. Resumindo, uma atitude alegre, uma mente esclarecida, uma escolha para ser submisso e um coração confiante. Então vamos lá, a partir do verso 2 agora. Dito essas coisas, voltemos para a Bíblia. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passarmos por diversas provações. Tem outra versão aí? Tentações? É. Caídos em várias tentações. Olha, tentação é diferente de provação, hein? Interessante a sua Bíblia. Mas o início, meus amados irmãos, considerai o quê? Motivo de grande alegria. O fato de passarmos por diversas provações. Provação é diferente de tentação. Provação vem do alto, tentação vem de dentro de você. E muitas vezes você coloca a culpa no inimigo. É por isso que eu estou estranhando a versão do irmão. Tá? Tentação? Tentação é diferente de provação. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Verso 9. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Verso 12. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vamos continuar lendo. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, viu qual é a diferença? Ele agora entra na tentação. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, primeira coisa, meus amados irmãos, qual é o verbo que aparece aí? Considerai. E a perspectiva, então, vai determinar os resultados, e a atitude define as suas ações. Deus não diz que você tem que estar rindo quando está passando por provação. Está tendo? Né?
Está passando por provação, que legal. Não é isso? Jesus passou por a grande provação. Vamos falar só de Jesus então. Jesus passou pela grande provação na cruz. Antes de ele ir para a cruz, ele teve provações no Getsemane. Ele passou por crise. Ele teve suor de sangue. Mas ele estava com uma alegria, porque ele sabia que aquilo que estava proposto para ele fazer, ele iria fazer. Ele sabia qual seria o resultado daquele sofrimento que ele estava passando ali. Então considerai, e a questão aqui não é se vamos passar por várias provações, mas sim quando isso vai acontecer. O convertido que espera uma vida cristã fácil terá uma grande decepção. Se eu dissesse para você, aceita Jesus e vem, que tudo será mil maravilhas, eu estaria sendo hipócrita, né? Considerai com júbilo o fato de passar por diversas provações. Essa palavra diversas no original quer dizer multicor. Multicor quer dizer o seguinte: a provação que o irmão passa, eu não vou passar, e a provação que eu passo, o irmão não pode passar. Ou talvez sejam provações iguais, mas nós temos uma infinidade de provações. Hoje, à tarde eu estava conversando com o pastor Gelson, e todos sabem, que eu já contei aqui, a provação que o pastor Gelson passou com a esposa e com a filha. A provação é dele. E outra, eu não posso menosprezar aquilo que ele está sofrendo, porque só quem dimensiona o tamanho da provação é a pessoa que está passando. E algumas pessoas dizem das outras, né? Olha, isso aí é fácil, eu já passei por isso. Não. Cada um passa de uma forma, cada um passa de um jeito. E Paulo vai nos alertar que nós iremos passar pelas tribulações, quando ele fala lá em Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, e aqui ele vai usar também a mesma palavra, multicor, né? São provações diversas. Nos importa entrar no reino de Deus. Provação não é passaporte para o reino de Deus. Mas enquanto você está indo para o reino de Deus, para entrar lá, você irá passar por provação. O passaporte para você ir para o reino de Deus é aceitar Jesus. Ponto final. Mas até você chegar lá, no seu lar, para poder me encontrar, se eu for antes de você, né? Mas enquanto você estiver aqui, você vai passar por provações. Porque de uma forma ou de outra, nós também somos povo disperso. Nós não somos desse mundo. Amém? Amém? Amém. Tem certeza? Amém? Aleluia. Algumas tribulações sobrevêm pelo simples fato de sermos humanos. Eu costumo dizer, para desespero de alguns, que você começa a morrer a partir do momento que você nasceu. E você começa a se deteriorar. Estou com a dor nesse dedo que não sei porquê. Aí eu me lembro que eu já tenho 60. Então essa coisa vai aparecendo conforme a idade. Algumas enfermidades vão aparecendo mais cedo. Mas nós somos humanos, então vamos ter enfermidades. Nós podemos ter acidentes. Nós podemos ter decepções. Pode acontecer uma tragédia na nossa vida. Mas outras também são resultantes pelo simples fato de nós sermos cristãos. E Jesus lembra para nós, né? O mundo me odeia. Então, se você é crente, se você me segue, o mundo também tem que odiar você. Se o mundo não te odeia, reveja aí os seus conceitos com Deus. E Pedro vai enfatizar isso em sua primeira epístola. 1 Pedro 4,12 vai dizer: amados, não estranheis o fogo ardente que surge
no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é extraordinário. Satanás vai sempre estar em derredor, vai sempre lutar contra nós, e o mundo vai se opor a nós, tornando a nossa vida um verdadeiro campo de batalha. E o verbo passar aqui significa encontrar, se deparar com, né? Passardes, né? É isso? O fato de passardes por diversas provações. Então, encontrar como? Se deparar como? Encontrar é como se, eu não sei se você já viu o furacão, pelo menos na TV, é como se você estivesse no olho do furacão. Então, o passar não é você correr, não. Porque às vezes você está no olho do furacão, passando pela provação. E Pedro vai usar essa mesma palavra quando vai dizer contristados por várias provações, lá em 1 Pedro 1,6. Contristados, é com tristeza. Mas Tiago vai nos lembrar, considerai motivo de júbilo, considerai motivo de alegria. Tiago 1,3 vai nos lembrar o outro verbo, saber. Isso é, ter uma mente esclarecida. E vai dizer, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Então, qual é o intuito da provação? Produzir em você perseverança. Alguns crentes cismam de desistir no meio do caminho, né? Mas Tiago está dizendo, olha, sabei. Então, a mente esclarecida é justamente isso. Qual é o resultado da provação? Seja a provação que for, já que a gente está falando em provação multicor. Mas o resultado é perseverança, o resultado é crescimento espiritual. Os cristãos sabem que torna mais fácil encarar as tribulações para poder tirar proveito delas. Na oração do Pai Nosso, ele pede para nos livrar das tentações, não das provações. A fé vai ser sempre provada. Quando Abraão foi chamado por Deus para poder viver pela fé, ele provou a fim de aumentar essa sua fé. Deus sempre nos prova para fazer aflorar o que temos de melhor. Satanás nos tenta a fim de fazer aflorar o que nós temos de pior. Aí é que está a diferença da provação para a tentação. A provação de nossa fé mostra que somos verdadeiramente nascidos de novo. Então, meus irmãos, a provação vai sempre trabalhar a nosso favor, não contra nós. As tribulações trabalham em favor dos cristãos, não contra eles. E as palavras de Paulo, lá em 2 Coríntios 4,17, vai nos lembrar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Desculpa, Romanos 8,28. Agora 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Quando devidamente usadas, as tribulações nos ajudam a amadurecer. Paulo escreveu nos Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, vai nos lembrar. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança. Vai repetir o que Tiago está dizendo. E a perseverança, experiência. E a experiência vai gerar esperança. Na Bíblia, a paciência não é uma aceitação passiva das circunstâncias, mas antes é uma perseverança corajosa diante dos sofrimentos e das dificuldades. O problema é que se nós não amadurecemos espiritualmente, nós seremos imaturos, não é isso? Se eu não sou maduro, eu vou ser imaturo. E se eu sou imaturo, eu estou sempre sendo impaciente. Já reparou isso? Pessoas maduras, por sua vez, são pacientes e perseveram. A impaciência e a incredulidade costumam andar juntas.
da mesma forma que a fé e a paciência. Hebreus 6,12, o escritor vai nos lembrar: sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Deus deseja nos tornar pacientes. E a paciência que Deus quer produzir em nós é a chave para todas as outras bênçãos. Mas um outro verso 4, vai dizer sobre o verbo deixar: e a perseverança deve ter pleno, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Perseverança, meus irmãos, a perseverança plena é quando nós entendemos que Deus é soberano sobre a nossa vida. Essa é a questão nossa. E quando nós entendemos que Deus é soberano e a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, nós temos que nos submeter a ele, porque ele é soberano. E também, vimos isso na quinta-feira, permitir que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Deus não vai edificar o nosso caráter sem a nossa permissão. Se resistirmos, vai nos disciplinar até nos render. Então é deixar que o Espírito Santo possa agir e nos ensinar aquilo que a aprovação tem para nos ensinar. E o objetivo de Deus, então, pelo que entendemos aqui, é para que nós sejamos maduros espiritualmente. Eu não sei como é que seria para a sua vida, mas eu tentei imaginar o meu filho, que hoje tem 37 anos, sendo um eterno bebê. Para mim ainda é o bebê, né? Mas na forma de tratamento. Mas você já imaginou? A criança depende de nós. A criança, até uma certa idade, ela não faz nada sozinha. Já pensou meu filho com 37 anos, gritar lá do banheiro: papai, já acabei. Deus não quer nos tratar como criança. Deus quer que nós possamos amadurecer espiritualmente. Muitos cristãos guardam-se das tribulações da vida e, como resultado, não crescem. Deus deseja que seus filhos pequenos transformem-se em jovens e que estes se tornem pais, adultos, maduros espiritualmente. Hoje, com 60, eu sei coisas que com 20 eu não sabia. Às vezes a gente pede, né? Senhor, eu tenho uma maturidade de 60, mas a vitalidade de 20. Impossível. Se eu quero ter a maturidade de 60, eu tenho que ter 60. Mas eu tenho que permitir viver isso. E é interessante que não é só nas questões de crente, não. Nós estamos vendo uma geração que não quer crescer. Nós estamos vendo uma geração que não admite ouvir um não. Não cresceram. É geração criada dentro de quarto. Que pais e mães dão boa noite através do WhatsApp. Não vão nem beijar e nem cobrir o filho, mas dão pelo WhatsApp: boa noite, meu filho. Não querem nem saber o que estão fazendo lá. Mas a grande questão é: existe uma crescente na nossa vida como natureza humana, mas também tem que existir essa crescente na nossa vida como cristãos. E como é que a gente vai fazer isso? Versos de 5 a 8: se algum de vós tem falta de sabedoria, então, para nós passarmos pela aprovação e aproveitarmos tudo que ela tem para nós, nós temos que ter sabedoria. A nossa? A sabedoria de Deus. E o verso 5, o Tiago vai nos dizer: se tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente e dá com alegria. Mas aí, no verso 6, ele vai dizer: todavia, peça com fé.
sem qualquer sombra de dúvida. Porque se eu creio com reserva, eu vou ser semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. E a onda do mar, quando ela passa na areia, ela vai criando aquela espumazinha até desaparecer na areia, né? Então, se a gente tem a fé vacilante, se a gente pede e duvida, a nossa vida vai ser como essa ondazinha que chega lá, vai desaparecer. E os destinatários da carta de Tiago, eles estavam com essa dificuldade de oração. Então, qual deveria ser o teor das orações ao passarem por dificuldades que são permitidas por Deus? E aí, Tiago vai dar para nós, como deu para eles, mas serve para nós. Você tem que pedir sabedoria. E Tiago vai discorrer extensivamente sobre sabedoria, né? Se você for lá no capítulo 3, você pode marcar para ler depois. Capítulo 3, versos 13 e 18, também vai falar sobre isso, sobre a sabedoria. Cultivemos a sabedoria dos céus. Quem dentre vós é sábio, que tem verdadeiro entendimento. Quer dizer, não é com a nossa sabedoria, não é com o nosso entendimento que nós vamos passar pela aprovação. Não, é com a sabedoria que vem do alto. E o povo judeu, ele amava a sabedoria. Como é que comprova o livro de Provérbios para nós, né? Alguém disse que conhecimento é a capacidade de desmontar as coisas, enquanto sabedoria é a capacidade de montar. Desmontar é fácil. Agora, montar é que você tem que ter sabedoria. O conhecimento sem sabedoria, ele vai ser usado de forma errada. Então a sabedoria, para nós, ela tem que ser a forma correta de nós usarmos o conhecimento que nós temos. E por que a sabedoria, então, é necessária para nós passarmos pela tribulação? Por que não pedir força? Por que não pedir graça? Por que não pedir, Senhor, me livra dessa tentação? Por um motivo. Se a gente pede sabedoria, nós vamos aproveitar cada detalhe que a aprovação tem para nos ensinar. E isso é uma oportunidade que Deus vai concedendo a nós, para nós amadurecermos. E a sabedoria vai ajudar a entender como usar essas circunstâncias para o nosso bem e para a glória de Deus. Tiago encerra essa sessão com uma bem-aventurança, lá no verso 12. Feliz é a pessoa que persevera na aprovação. Então, bem-aventurado. Começa e termina com alegria. E a perspectiva vai determinar o resultado. E essa bem-aventurança é um grande estímulo, pois vai prometer uma coroa para os que suportam as tribulações com paciência. Em suas cartas, Paulo usava com frequência essas ilustrações esportivas. E essa coroa aqui é justamente aquela coroa de louro que o camarada, quando fazia a maratona, recebia no final, se ganhasse. De que maneira nós somos recompensados pela aprovação? Quando nós encaramos a aprovação com a sabedoria vinda de Deus. Em primeiro lugar, nós somos recompensados pelo crescimento em nosso caráter cristão. E mais importante do que qualquer outra coisa, nós temos que pensar nisso. Crescer no nosso caráter cristão para cada vez mais se parecer com o nosso Senhor Jesus. Também nós somos recompensados ao glorificar a Deus e receber a coroa da vida quando Jesus Cristo voltar. Primeiro a cruz, depois a coroa. E quando a gente ouve algumas pessoas, né, tome a sua cruz e siga, e aí você bota todas as cargas nas suas costas. Não. Você tomar a cruz e seguir a Jesus, é você estar se identificando com aquilo que Ele fez. É você, a travessia daquele caminho que levava até o Gólgota, né?
era para informar que aquele que estava carregando a cruz iria morrer, crucificado. Então, quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele está dizendo para você, se identifique comigo, avisa para o mundo que você também foi crucificado. E não importa a provação que chegue, desde que eu tenha sabedoria que venha do alto. E eu posso pedir, porque Deus vai me dar com alegria. Em Tiago 1,12, que a gente já leu, Tiago usa palavras extremamente importantes. Amor. Seria de se esperar que escrevesse, né? Receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que confiam nele, ou aqueles que lhe obedecem. Não é isso? Agora, ele vai terminar o seguinte, vou ler de novo o verso 12. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu, não àqueles que confiam nele, não àqueles que lhe obedecem, mas Deus prometeu àqueles que o amam. E talvez seja por isso, né? O Tiago aqui deve ter pego uma cola daqueles 2 mandamentos que Jesus falou, não é isso? Os 2 maiores: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, você vai estar cumprindo os 10 mandamentos. Nós estamos estudando isso. Nessa altura você pode estar se perguntando os porquês, e aí eu vou te responder. Por que ter uma atitude alegre ao enfrentar as tribulações? Porque amamos a Deus. Amamos a Deus porque Ele me amou primeiro. Então nós amamos a Ele e Ele nos ama. E sabendo disso, eu entendo que a vontade de Deus para a minha vida, apesar das provações, é sempre boa, perfeita e agradável. E Ele não faria nada, coisa alguma, para nos prejudicar. Uma outra pergunta que pode estar aí na sua cabeça: por que temos uma mente, por que nós temos que ter uma mente esclarecida, sabendo tudo aquilo que está acontecendo? Porque Deus nos ama. Deus nos ama a ponto de compartilhar conosco a sua verdade. E nós temos que retribuir a Ele esse amor. Por que então, deve ser outra pergunta que está na sua cabeça, eu tenho que ser submisso à soberania de Deus? Porque amamos a Deus. E onde há amor, há submissão. Onde há amor, há obediência. E por que nós temos que ter um coração confiante? Porque o amor e a fé andam juntas. Quando amamos alguém, confiamos nessa pessoa e não hesitamos em pedir a sua ajuda. Mas uma coisa, quando amamos uma pessoa e confiamos nela, essa pessoa humana pode decepcionar um dia. Mas eu te garanto uma coisa: Deus jamais te decepcionará. O amor é a força espiritual por trás dos imperativos que Tiago vai nos apresentar. Quem ama a Deus não tem dificuldade em considerar, saber, deixar e pedir. O amor nos mantém fiéis a Deus. Encerrando, o propósito de Deus nas tribulações é a maturidade. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ou como diz claramente a tradução de Charles B. Williams, que diz assim: mas vocês devem permitir que a sua perseverança chegue ao resultado perfeito, para que vocês possam ser plenamente desenvolvidos e perfeitamente equipados. Equipados, inclusive, para ajudar aqueles nossos irmãos mais fracos, quando estão passando por provações. Se é isso que desejamos, por amor a Cristo, nós devemos considerar, nós devemos saber, nós devemos deixar e nós devemos pedir. Mas eu quero encerrar essa minha palavra dessa série de mensagens sobre crise com um cântico de vitória. O cântico de vitória que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 8. Abra sua Bíblia aí.
Eu não sei por qual provação que você está passando. Como eu disse, nós temos provações multipor. Romanos 8. A que conclusão chegamos diante desses fatos? Que fatos? Aí você pode ler o capítulo 8 todo, quando chegar em casa. Amém? Então, a que conclusão nós vamos chegar diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que vai ter provação, tribulação que será contra nós? Não. Se Deus é por nós, nada, nem ninguém será contra nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade? Será a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo, no verso 36, está falando dessas provações. Aquele contexto que nós falamos da carta de Tiago, aquele povo que estava recebendo a carta, eles eram entregues em arenas para serem mortos por leões. Imagina, nós não conhecemos perseguição. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa ter essa certeza, mesmo passando por provações. Aproveite a provação que Deus está permitindo você passar. Cresça espiritualmente. Procure entender a soberania de Deus na sua vida. E saiba que, acima de tudo, Deus te ama e jamais faria nada para poder prejudicar a sua vida. Muito pelo contrário. Ele quer que, enquanto nós caminhamos aqui, nós vamos crescendo, tendo maturidade espiritual. Que Deus nos abençoe.